respondendo aos inscritos. Ô produção, chama a vinheta. Salve, salve, senhoras e senhores, você está na Black House Beer. E hoje nós temos Respondendo aos Inscritos. Eu adoro essa série, Respondendo aos Inscritos, porque valoriza as pessoas mais importantes desse canal, que são vocês, os inscritos, as pessoas que comentam, fazem perguntas, e aí eu respondo lá, eu respondo os comentários, gente. Mas eu acho importante fazer um vídeo para mostrar para a galera as perguntas que foram feitas lá, que pode servir para outras pessoas, né? Não é só lá. Às vezes as pessoas não vê a resposta lá, nem todo mundo lê os comentários. Então a gente faz esses vídeos para mostrar para a galera que a gente aqui valoriza os inscritos. E a resposta pode servir para outras pessoas, não é isso? Então agora eu vou abrir aqui meu outro celular aqui para abrir a caixinha de perguntas que eu salvo aqui pra gente começar o nosso vídeo. Muito bem, aqui o papo é reto, sem enrolação, já vamos responder aos inscritos. O primeiro, nossa primeira pergunta é do Fábio Rodrigues Mota. Ele fez essa pergunta há algum tempinho, desculpe aí, Fábio, mas que a gente vai fazer em outros vídeos, né? Mas a resposta sua tá aqui, ó. E ele fala o seguinte, a pergunta: fala, Marcos, parabéns pelo sucesso merecido. Eu que agradeço. Iniciei esse hobby há alguns anos, mas somente agora vou sair do Prime para a carbonatação forçada. Gostaria da sua opinião em relação a colocar o cilindro de CO2 dentro ou fora da geladeira. Pontos positivos, negativos ou tanto faz. Acredito ser uma dúvida não só minha. Abraços. Acredito também, ô meu amigo Fábio, que não é a dúvida só sua. Muito bem. Cilindro de CO2 dentro do Kegerator ou fora do Kegerator? Isso é simples de responder. Fora do Kegerator. Por quê? Porque dentro do Kegerator ele vai ocupar um espaço que seria de um outro post-mix, né? De um outro barril. Ou vai caber um barril menor. Se você pôr ele dentro da geladeira, dentro do Kegerator, você vai estar perdendo espaço dentro da geladeira. Então, o cilindro fica do lado de fora da geladeira. Você faz um furo lateral. Tem vídeo no canal como montar um Kegerator, vou deixar aqui para vocês. Que aí ele não vai ocupar espaço dentro da geladeira. Uma outra desvantagem do cilindro estar dentro da geladeira é que o manômetro, os reloginhos, os manômetros do cilindro vão sofrer avarias por causa do frio, da umidade dentro da geladeira. O frio vai produzir umidade dentro da máquina do manômetro e o manômetro vai ter uma vida útil menor. Então, por isso também ele tem que ficar do lado de fora da geladeira. Entendeu? É mais viável. Você vai ter mais espaço dentro da geladeira e seu equipamento vai durar mais. Então, lá de fora da geladeira sempre. Ok? Obrigado pela pergunta, Fábio. Vamos para a próxima. A próxima é do Diogo Ícaro. Diogo Ícaro é das antigas aqui, sempre comentando, sempre dando força, muito obrigado. E ele fala: fala, Marcão, cara, dúvida de quem tá fazendo primeira abraçagem. A receita pedia um sachê de levedura. Só que eu fui ler um pouco e nele falava que um sachê daria para 20 litros de cerveja. Eu utilizei metade para fazer 5 litros. Porém, não vi ação das leveduras durante dias, mesmo tendo usado metade. Acontece a fermentação? Perguntando. Muito bem, Diogo. Essa pergunta é um pouco complexa porque, primeiro sim, metade do pacote você conseguiria fermentar 5 litros tranquilamente e com certeza deve ter fermentado. O que acontece é que muitas vezes você joga sua levedura e você não vê a ação do airlock. Mas você não vê a ação do airlock borbulhando, não quer dizer que não está fermentando. Na maioria das vezes, o balde está mal tampado e o ar está vazando por outro lugar.
Porque se você jogou um fermento no mosto, vai fermentar. A não ser que você jogou esse fermento numa temperatura acima de 40 graus, acima quase 50 graus. Aí não vai matar as leveduras. Mas ninguém faz isso, né? Geralmente as pessoas jogam na temperatura de 20 graus, 18 graus, né? Então, vai fermentar sim. Só que às vezes o airlock não borbulha porque está mal tampado o balde. Mas de toda forma, meu amigo Diogo, toda vez que você for jogar sua levedura, mesmo que seja só 5 litros, é legal fazer um pequeno starter da levedura, entendeu? Você não faz quando você vai fazer assim, eu vou fazer 10 litros e vou usar um pacote para 10 litros. Aí você joga, pode só hidratar a levedura e jogar, porque você está usando o dobro de leveduras para fazer só 10 litros. Mas se você vai fazer 20 litros com um pacote, faça um starter da levedura, tem vídeo no canal, starter de levedura. Se você vai fazer metade do pacotinho para fazer 5, 10 litros, faça um starter também, não custa nada, é com o próprio mosto da cerveja que você está fazendo. Vídeo no canal sobre starter. Mas, do jeito que você fez, fermenta sim. Você não viu a ação da levedura, você não viu a ação do airlock, porque às vezes estava vazando por outro lugar, estava mal tampado o balde, ok? Tamo junto, obrigado. Vamos para a próxima, que esse vídeo aqui não pode ficar longo, o último vídeo ficou muito longo, e a galera não gosta de vídeo longo, mas tem vídeo que a gente tem que explicar tudo direitinho, então ele precisa ser mais longo. Agora tá aqui, ó, Juninho Neves. Cara, esse cara é amigo. Ele gosta do canal, sempre elogia. Ele falou, mas agora falando sério, tenho uma pergunta. Acho que em seu canal eu vi você aproveitar a lama da cerveja anterior, jogando o mosto atual diretamente nessa lama anterior. E se essa lama anterior tiver com gelatina, funciona normalmente? Gente, essa é uma dúvida de muita gente. Aliás, é 2 perguntas diretas sobre gelatina na lama. Funciona normalmente. A gelatina não desativa as leveduras. Gelatina não mata leveduras. A gelatina só leva as leveduras para o fundo do balde, quando a temperatura do mosto está baixa. As leveduras já estão indo para o fundo. A gelatina ajuda a levar essas leveduras tudo para o fundo. Quando a temperatura está baixa, leva as leveduras para o fundo, mas não mata as leveduras, não desativa as leveduras. Então, depois que você tirou sua cerveja, você jogou um novo mosto em cima, rico em açúcar, as leveduras vão voltar à atividade com força total e vão fermentar a nova cerveja. Não tem erro. Esse é um mito, que gelatina atrapalha a levedura. Mentira, ela leva para o fundo porque a temperatura está baixa. Tanto que se você jogar gelatina numa levedura e a temperatura estiver alta, não vai ir para o fundo. A temperatura está alta, as leveduras estão em atividade. Entendeu? Valeu, Juninho Neves. Vamos para a próxima. A próxima é Mr. Didio. Legal, hein? Quando for usar a lama, você troca a cerveja de fermentador para pôr gelatina ou joga no mesmo balde e recolhe a lama no invase? Eu recolho a lama no invase. Mas tem pessoas que preferem fazer uma trásfega, te separa da lama, joga a gelatina e manda para o cold. Quer dizer, ele não joga a gelatina na cerveja que estava com a lama, ele trasfega antes. Eu só faço trasfega quando eu uso muito lúpulo no dry hop, quando eu uso uma quantidade acima de 100 gramas. Aí eu faço uma trasfega para a cerveja ficar mais limpa, né? Mas, pelo fato da gelatina, não precisa. Então eu não faço. Minha cerveja está chegando no final, eu baixo a temperatura, jogo minha gelatina em cima da lama com tudo, baixou tudo lá para o fundo, eu invaso minha cerveja e reutilizo a lama depois. Reutilizo a lama. Por quê? Porque gelatina não atrapalha a lama. Gelatina só leva a lama para o fundo.
ela não desativa leveduras, não mata leveduras. Tamo junto? Vamos pro próximo. Esse aqui é para confirmar algo, gente, que a gente sempre fala aqui, da Mostura Noturna. Obrigado aí pro Orestes Júnior. Ele comentou: boa noite, Marcos. Fiz minha primeira mostura noturna, a eficiência foi de 89%, bem acima da eficiência de 75% que conseguia antes da mostura tradicional. Coloquei para fermentar hoje. Depois, quando estiver pronta, eu dou o feedback total. Obrigado pelas contribuições. Abraço. Eu que agradeço, Orestes. Isso é para confirmar, gente. A mostura noturna aumenta a eficiência, coisa de 10%. Ó. Ele aumentou para 89%, algo que ficava em torno de 70%, 75%. Então, mostura noturna aumenta a eficiência. No meu caso, facilita a minha vida. Eu adoro. Vamos ver se tem uma outra. Essa aqui é importante. Essa aqui é do Júlio Carvalho. Ele comentou no último vídeo que eu pedi para as pessoas darem sugestões de vídeo, né? Ele falou: bom dia, respondendo a sua provocação, gostaria que você abordasse minha primeira cerveja. Estou montando meus equipamentos e gostaria de saber quais anotações devo registrar para entender a eficiência do meu novo equipamento, para planejar futuras receitas. Ótima energia às suas publicações. Fique com Deus. Bom, gente, esse aqui é algo que eu queria responder com um novo vídeo, com um vídeo exclusivo para essa pergunta, porque é coisas mais complexas, né? Que a primeira cerveja, que anotações você vai fazer depois que você terminar a sua cerveja para melhorar a segunda e a terceira e a quarta. Então, esse será o próximo vídeo nosso, respondendo essa pergunta aqui, entendeu? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos vocês. Estou tomando aqui uma Ribeirão Lager. Não vou falar sobre ela porque a quinta da degustação voltou, gente. Quinta-feira agora é o próximo vídeo da quinta da degustação. Nosso vídeo de degustação está de volta e essa cerveja aqui ficou bem legal o vídeo. Eu falo sobre ela, então fiquem ligados. Agora eu queria agradecer a todos vocês que fazem parte da família Black House Beer. Agradecer a participação, agradecer o fato de você estar sempre aí, né, compartilhando os vídeos, dando like, comentando nos vídeos, dando sugestões. Continuem assim, isso só me dá força e eu fico super feliz. Então, esse foi o vídeo de hoje, respondendo aos inscritos. No mais, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo. Fui!